Então, aqui a gente tem o naipe de paus, aqui em cima as figuras, o rei, rainha, soldado, escravo, o lavrador, a tecelã, o argonauta e o prodígio. Aí depois a gente tem o 10, que é o inesperado, a 27, a 28, a indecisão, a 29, a domesticidade, a 30, o intercâmbio, a 31, os impedimentos, a 32, a magnificência, a 33, a aliança, 34, inovação, 35, a desilusão, o desconsolo, a 44, o pensamento, e a 36, o as de paus, a iniciação. Nos naipes, a gente tem o rei determina o objetivo do naipe. A dama fala a força que você tem para desempenhar um naipe. O soldado, a força da vontade para a realização da tarefa. O escravo, a força da necessidade de realizar a tarefa. O 10 é o início da tarefa. Da carta 5 para 6, é como se fosse a virada da pirâmide, quer dizer, você conquistou uma estrutura básica e você já... Aqui, os impedimentos, é como se aqui você já tem o mínimo, você já tem a base da estrutura que você precisa, para agora poder usufruir essa estrutura que você conquistou, até realizar a sua tarefa, e com isso você fecha um ciclo, essa estrutura que você criou já não serve mais, porque é como se a gente fosse quebrando cascas, né? A gente, como um pintinho, você se desenvolve, aí você quebra uma casca, aí você encontra um universo maior, nesse universo maior você vai criar uma estrutura maior. O que é estrutura maior? É colher informações e adquirir mais elementos para garantir o seu conforto, a manutenção da sua estrutura, suas bases. Então, é tanto aprendizado, que também te dá uma base para o exercício de funções, né? Como a base física, casa, comida, o que você faz para poder manter a sua sobrevivência. Então, em paus, você vai cuidar desses tópicos, da sobrevivência e da manutenção da estrutura e da criação de bases para o desenvolvimento de tarefas, por exemplo, uma relação afetiva sólida para ter a família, para ter filhos, uma base de estudos para desempenhar uma função, uma tarefa. Então, tudo isso que é básico é paus. Deixa eu só... Então, aí, no rei de paus, é o momento onde você está definindo uma nova estrutura, uma nova base, você fala, bom, o que eu preciso para sobreviver, né? Agora, os reis, ao mesmo tempo que ele está definindo, ele já está tendo uma oportunidade para dar início àquela tarefa, àquela atividade. Então, o rei de paus, ele vai falar do momento onde você está definindo um trabalho, um cotidiano novo, uma disciplina nova, uma dieta nova, um estudo novo. Mas ela, então, pode dizer, se começou um estudo novo, porque começou uma escola, começou um curso, você mudou para uma casa nova, você conseguiu um trabalho novo. Agora, esse trabalho, ele vai dar, vamos dizer, a sobrevivência, porque um trabalho ele pode estar marcado, iniciando com qualquer um dos reis, né? Agora, começando pelo rei de paus, vai mostrar que esse trabalho vai servir para a sobrevivência, para o dinheiro, mas vai ser estável, vai dar uma base estável. A dama é o momento de você estar se sentindo seguro com a estrutura que você está tecendo.
você tem uma base, você tem instrumentos, você está tecendo seu alimento, a sua roupa, a sua casa. Então, é um momento onde você vai estar, vai estar mais voltada aos cuidados. Os cuidados com a casa, com a saúde, com essa estrutura, com essas atividades que te dão a sobrevivência. Então, a dama é uma carta de ação, agora é uma carta onde você se sente tranquilo, tranquila, segura da base que você está usando. Então, ela pode falar, às vezes, por exemplo, de uma mudança de casa, e aí a casa seria uma casa, você está mudando para uma casa confortável, que você se sente mais segura, mais estável, ou às vezes é uma casa, está dizendo a casa no feminino, não é um apartamento, que seria rei de paus, né? Agora, tanto o rei quanto a dama podem falar de outras pessoas, e as características dessas pessoas vão ser a mesma. O rei de paus, aquela pessoa que está preocupada com a estrutura, com base, com colher informações, com estudar, com uma relação estável para ter família. Então, vai ser um homem desse tipo. Ou uma mulher que está empenhada na construção de uma estrutura e está dando início a uma estrutura agora. Lógico que é mais comum essa carta estar se referindo a um homem. Agora, como se diz atualmente, né, às vezes uma mulher se tornou homem. Então, ela está podendo representar uma mulher, como também está mostrando aquele momento que, independente do sexo, a pessoa está criando essa estrutura, essa base nova. A dama já vai mostrar, então, uma mulher também carinhosa, uma mulher que está preocupada com casa, com família, que é organizada, que quer uma estabilidade, tanto no setor profissional, ela já tem uma base segura, mas ela quer manter essa base, como ela quer também família, quer casa, quer uma relação estável. Como filho, né, um menino, trabalhador, o menino que está começando um trabalho novo, a menina doce, carinhosa, organizada, que também pode estar começando uma estrutura nova. Já o soldado de paus, o argonauta, é a pessoa se lançando no empreendimento novo. Então, às vezes, esse empreendimento começa com uma aventura, mas isso não quer dizer que não vai virar um porto seguro, uma estrutura sólida. Então, mas às vezes você vê, eu tenho tudo, mas para mim é um desafio, é uma aventura começar esse empreendimento novo. Ele tem tudo o que ele precisa, é o filho do faraó, aí ele já tem até a proteção divina, já dominou os inimigos, e ele está em busca de terras férteis, de tesouros, então ele quer mais. Ele não tem necessidade, ele tem vontade. Então, essa carta também vai dizer também do lazer, da vontade levando você a viajar, a fazer viagens, como às vezes pode falar de um trabalho que vai exigir viagens curtas, viagens para perto. Vão ter outras cartas, como a 56, a peregrinagem, a 69, a 60, que vão falar de viagens longas para fora do país que a pessoa vive. Mas a 25 já diria viagens curtas de tempo ou de distância. Pode falar de uma pessoa que gosta muito de viajar, como uma pessoa que viaja muito, um viajante, um cara de fora, né? Então, tanto para a pessoa, mostra a pessoa gosta de viajar, ou até um momento onde a pessoa fez uma viagem, ou às vezes a viagem que o marido fez, que o namorado fez, ou o namorado que viaja bastante, o marido que faz viagens curtas. Então, essa carta, né, pode estar falando de várias coisas.
O escravo, ele já vai dizer de um momento onde você está sendo forçado a iniciar uma estrutura nova. Quer dizer, eu ainda não estava muito pronta, não estava pronto ainda, mas eu fui forçado. Eu tive que ir em busca de criar essa estrutura, porque a estrutura antiga, onde eu não estava falhando. Pode ser, eu não dependo de nada e de ninguém, agora eu vou dar os primeiros passos em criar uma estrutura autônoma, onde eu vou ter independência, onde eu vou ter autonomia. Então, é a pessoa se libertando de dependências, por querer ou sem querer, e dando os primeiros passos para começar a criar uma estrutura nova. Então, ela também vai falar de início, mas um início onde a pessoa ainda não está tudo pronto. Por exemplo, comprou um terreno para construir uma casa, deu a entrada num apartamento em construção, começou um trabalho novo, mas ainda está insegura de achar que não tem o conhecimento, as informações necessárias ainda, vai ter que estudar para poder fazer aquilo. Vai falar também de uma pessoa insegura, de uma pessoa que tem medo, também vai falar de superação de medo, né? Porque todas as cartas têm o passado, presente e futuro. Eu estava inseguro porque estava dependente. Agora eu dei os primeiros passos para uma autonomia maior, então estou adquirindo segurança com isso. Então, você tem esse movimento, o que vai ficar reforçado se a carta tiver um as juntos, que daí dá a dobradinha, né? Dizendo, eu tinha medo, agora não tenho mais. Aí o 10 de paus, o inesperado, ele fala de que, vamos se dizer, se você tem a capacidade de produzir, se você tem a coragem e você, por outro lado, se expõe ao início de uma nova atividade, então você tem tudo para aproveitar as oportunidades. Então, na carta 27, é como se dissesse, olha, o arco e a flecha está aí, e tem caça ao seu redor. Agora, só falta você esperar o momento certo, atirar a flecha e conseguir caçar um animal que você está buscando. Então, é como se dissesse, você tem tudo para aproveitar as oportunidades, só que não depende só de você, mas a oportunidade pode estar aí na sua porta, porque ela, por um lado, ela fala, você está pronta, você está pronto, mas por outro, ela fala, agora já está tendo uma oportunidade aí, aproveite, né? Então, ela fala, eu estava esperando, a oportunidade está na minha porta, no futuro eu aproveitei uma oportunidade que apareceu do nada. Então, ela fala de situações que podem estar aparecendo do nada, mas que vêm na hora certa, na hora que você estava precisando, e que tem relação com a sua estrutura. Então, são situações inesperadas que trazem elementos que vão te ajudar a você compor a sua base, a sua estrutura. Então, aquele concurso que apareceu do nada e que abriu oportunidade para mim, para eu conseguir um trabalho novo. Uma pessoa que surgiu inesperada e me propôs uma sociedade e comprou uma grande quantidade de tecidos que eu vendo. Então, fala de oportunidades ligadas a essa parte concreta, né? Então, aquela oportunidade que deu para mim, de um curso para mim fazer e que vai permitir eu trabalhar com essas coisas que eu estou querendo trabalhar. Então, e quanto ao temperamento, pode dizer de uma pessoa meio inesperada, também pode falar de viagens curtas também para perto,
viagens que surgem inesperadas, ou coisas que surgiram inesperadamente em uma viagem, que abriram portas para você ter uma estrutura mais sólida. Aí a 28, a incerteza, fala das opções. Você agora está vendo que existem mais opções. Então, é um momento, não exatamente, pode ser de dúvida, mas, na verdade, ela fala de caminhos paralelos que você está encontrando, que podem trazer um equilíbrio maior, que podem complementar a sua vida, ou podem, no futuro, complementar, trazer uma opção, uma vida mais completa. Por exemplo, eu estou trabalhando num banco até me formar de advogada. Então, eu estou dividida. É parecida com a carta 6, com a carta da indecisão. Eu confundo os nomes. Essa é a incerteza. Essa 28 é a incerteza. A indecisão é a carta 6 dos namorados. Então, de novo, não é que diz que tem incerteza, mas ela fala, você está tendo novas oportunidades. Isso pode trazer dúvida, mas, por outro lado, pode estar abrindo um caminho, como eu falei, paralelo, que no futuro pode ser o principal, ou que permaneça paralelo, complementando algo que está faltando naquilo que você já vem fazendo. Então, fala da pessoa estar abrindo um caminho novo, que pode dividir ou pode trazer uma complementação maior, né? Ou ser algo que no futuro vai trazer uma mudança na vida. Você pode dizer uma pessoa que tem que abre caminhos para você, que traz mais chances, por exemplo, um emprego, você conseguiu trabalhar num lugar que te expõe, que te abre caminhos para outros trabalhos, para outros benefícios, né? Então, pode estar aparecendo um trabalho que abre caminhos novos, uma pessoa que você conheceu, que traz muitos clientes para você. Então, pessoas que ajudam você a abrir caminhos e novas possibilidades para o ganho material, para você conquistar elementos para a sua estrutura. Sempre o objetivo do naipe é muito importante, porque ele ajuda você a deixar bem claro, né? Aquela oportunidade é para quê? Certo? É para algo relacionado com a sua estrutura, com dinheiro, com casa, com trabalho, ou uma relação afetiva mais estável. Então, sempre vai estar relacionado com esses temas. Aí, a 29, a domesticidade, e já fala de um momento onde, bom, você tem o livre-arbítrio para escolher os caminhos, você tem armas, você tem opções e oportunidades, mas tem coisas que você não pode mudar. A natureza é daquela forma, não adianta querer mudar a natureza, né? Não vai chover na época de seca, né? Como o bebê não vai nascer antes dos 9 meses. Então, essa carta fala de que você tem que observar a natureza e as situações e se adaptar a elas da forma como elas são, para poder tirar vantagem disso. Então, também fala em relação a você, quer dizer, aceite as características que você tem, porque só assim você vai poder tirar vantagem delas, em vez de sofrer a dificuldade que ela pode se tornar se você não aceitar a sua maneira de ser, as suas características, né? A situação que você está vivendo. Então, ela diz, aceite a situação que você está vivendo, para poder saber lidar com ela, para aprender a lidar com ela e tirar vantagem
e não sofrer. Então, por isso essa carta fala, você vem descobrindo que as suas características não são o seu defeito, os seus defeitos, mas as suas qualidades, né, as suas capacidades e que você pode tirar vantagem disso. Então, aquela situação que você está vivendo, ela não é só ruim, ela pode ser boa se você fizer do limão uma limonada. Então, é bem isso. Essa carta é você aprender a fazer o limão com a limonada, e principalmente em relação ao seu conhecimento, às suas capacidades, às suas características principais, que na realidade são as suas especialidades. Então, essa carta ela vai vir muitas vezes mostrando o final de um ciclo, ou até uma mudança nas suas relações, porque você agora está aceitando quem você é, e isso fazendo você mudar a forma de se relacionar, ou, né, de viver. Então, ela aparece muitas vezes junto de um as, né, que mostra mudanças, ou junto da carta, por exemplo, da justiça, da 8, como também da lua, você aceitando as suas características, as suas especialidades, que até então foram reprimidas. Então, com isso também pode aparecer junto da carta 2, né? Você está aceitando ou está passando a valorizar partes suas e habilidades que você tem, dons que você tem, que até então você rejeitava. Também pode dizer, às vezes, a respeito de certas pessoas. Aquelas pessoas, com aquele cara, ou eu aceito ele do jeito que ele é, ou então eu vou ter que cortar, porque ele não vai mudar. Então, ou eu aceito isso que ele tem para me dar, ou então eu tenho que romper essa relação, porque essa pessoa não vai mudar. Aquela situação não vai mudar. Ou eu aceito e uso daquela forma, ou então é bom desistir, porque não vai dar certo. Aí a 30, o intercâmbio, já mostra um momento de troca, onde você está dando de si, está trabalhando e está obtendo um retorno daquilo. Quer dizer, eu plantei as frutas, eu vou trocar pelos patos, né? E eu, né, que só tenho patos, preciso das frutas. Então, o universo está te gratificando porque necessita daquilo que você está fazendo. Então, a sua atividade está sendo produtiva, você está conseguindo obter o que você quer com aquilo que você está fazendo. Então, ele é um feedback, ele é uma autoafirmação para a sua capacidade de produzir o que você precisa para manter a sua sobrevivência, para manter a sua estrutura. E fala de um retorno maior, quer dizer, eu estou ganhando o suficiente até para ter algo melhor, como se o pato fosse muito valioso, mais valioso que as frutas, quer dizer, agora minhas frutas estão mais bonitas, estão mais valiosas. A carta 30, nas relações, ela fala de uma relação que você tem troca, quer dizer, eu cuido dele, ele cuida de mim, eu faço coisas por ele, ele também faz coisas por mim, eu escrevo, ele me retorna a mensagem, quer dizer, a fluência lá no relacionamento, a nível da troca, tanto material, né? Eu ajudo ele, ele também me ajuda, eu cuido dele no lado emocional também, né? E no trabalho também, você pode dizer nas relações, ou uma pessoa que você tem uma troca legal, uma pessoa que você tem, que dá muito retorno para tudo aquilo que você faz, que vocês um cuida do outro. Também pode falar da capacidade de lidar com as vendas, né? E de ser uma pessoa que tem essa habilidade. O 31, os impedimentos, já vai dizer, bom, uma base está garantida, eu tenho uma estrutura sólida, mas eu preciso ainda
construir a casa em cima disso, quer dizer, o alicerce está pronto, mas a casa não. Então, fala de você ter uma base, mas que você ainda precisa se empenhar na construção dela. Quer dizer, numa sociedade agrícola, os filhos pode ser um impedimento no início, mas no depois é quem vai garantir uma lavoura melhor. Então, você depende, de novo, fala um pouco, você depende dos outros, você depende dos ciclos da natureza, mas você conseguiu estabelecer uma base, quer dizer, você tem ovelhas, você tem, as sementes estão plantadas. Agora é só esperar a colheita, é só esperar a hora de tosar o carneiro. Aí a 32, a Magnificência, a única carta do baralho que tem branco no plano espiritual. Aliás, que tem branco no fundo de qualquer plano. Né? Não tem nenhuma carta que tenha branco, só a 32. E ela fala do momento de comemoração da colheita, preparação para uma festa, quer dizer, é uma carta que fala de abundância. Você tem uma estrutura segura, você tem conhecimento, você está numa relação que te dá segurança, que dá estabilidade, uma pessoa tranquila, uma pessoa da paz. Então, a carta 32 é tudo de bom, né? É aquele momento que você está se sentindo bem seguro com a estrutura e está seguro nos relacionamentos. Você está em paz com você e em paz com as pessoas que estão ao seu redor também. Também, como característica, pode dizer uma pessoa em paz, uma pessoa tranquila, calma, como característica da própria pessoa, como de outras pessoas que podem estar interferindo na vida da pessoa. Depois, a 33, a aliança, já mostra a pessoa encontrando ali tanto atividades como outras pessoas, como oportunidades que vêm apoiar, que vêm dar mais bases para essa estrutura que ela está criando, que ela tem. Quer dizer, eu tenho alianças, eu tenho pessoas que eu posso contar, eu tenho aquele trabalho que é uma aliança para os meus planos agora, eu tenho uma pessoa que é um amigo que eu posso contar, o meu companheiro, a minha companheira é uma pessoa que gosta de fazer tudo junto, que me apoia, que me dá me dá a mão quando eu preciso. Então, é aquele apoio, aquela pessoa que você pode contar, né? E aí pode ser também tanto pessoas como atividades. Aquele trabalho que é uma aliança, aquela casa que é uma aliança para mim agora, né? Aí a inovação, a 34, já vai dizer do momento de força, onde a pessoa está muito empenhada em trabalhar, em construir essa estrutura que ela está fazendo. Agora, é uma carta que tem muitos elementos de força, de energia. Então, ela também vai falar de uma pessoa muito energética, uma esporte-saúde, que gosta de esportes radicais, mas às vezes pode ir num radical de dizer do momento de violência, uma operação, por exemplo, né, na parte física. Uma operação, mesmo dando bom resultado, ela é uma violência, ela é uma interferência, né? Uma faca que está entrando ali em você. Então, a 34 às vezes pode falar de uma violência física, né? Pode falar de um trauma. Às vezes você vê no início da linha do tempo, por exemplo, quem eu sou 16, e aí a carta 34 e um as, dizendo que houve uma situação traumática que feriu muito, que foi uma violência para a pessoa.
Agora, muitas vezes ela pode dizer aquele menino divertido, que a gente faz um monte de coisa junto, que combina com o meu lado de gostar de esportes radicais, né? Agora, às vezes também vem o meninão meio mimado, a menina mimada, né? Meio teimosa e, às vezes, o mal-humorado também. Então, essa carta aí tem uma variação grande já que ela é uma carta de muita energia. Você vê que ela tem a cobra, aqui o rapaz está com o cajado que dominam as cobras, então é uma carta de muita força, de força física, mas, como eu disse, às vezes é um pouquinho além. Mas, às vezes, pode ser, por exemplo, junto da 33, uma aliança que te deu muita força, muito estímulo para você construir essa base que você está fazendo. Então, não necessariamente é mal. Lembra que a gente tem as conjunções que são muito importantes. Aí, a 35, o desconsolo, ela fala de um certo, aí mesmo, do desconsolo de você ter criado uma estrutura que agora já não te serve mais. Então, eu construí uma estrutura, mas ela agora já não é suficiente para as minhas necessidades. As minhas necessidades mudaram e agora eu preciso de coisas que a estrutura que eu criei não me satisfaz. Então, ela mostra um momento de uma certa nostalgia de você dizer, poxa, eu me empenhei tanto para fazer isso e por que ainda não consegui, né? Não que não consegui, desculpa. Me empenhei tanto para fazer isso e agora vou ter que abrir mão porque essa estrutura não é suficiente mais. Aqui eu pus uma invasora. Não tem a 44 aqui. Então, a 35, ela vai mostrar momentos, muitas vezes, de ruptura, ou ela pode estar antecipando a ruptura do as de paus. Então, por exemplo, essa conjunção é normal. A pessoa, bom, aqui eu percebi que aquela estrutura está muito frágil, estou percebendo que eu também não dependo mais dela, já que ela não me satisfaz, e, em seguida, a ruptura dessa estrutura antiga. Às vezes pode falar de uma fragilidade, de uma doença, de um momento difícil financeiramente. Mas ela fala de uma libertação também de dependências. Então, ela não é completamente ruim. E muitas vezes ela vem na dobradinha, falando assim, eu tinha uma insegurança muito grande, mas, por exemplo, com a 33 e a 36, eu conquistei uma aliança que eliminou esse problema. Então, eu conquistei um trabalho que me deu aquela estabilidade que me deixou angustiado e angustiada há tanto tempo. Então, durante muito tempo, eu tive instabilidade financeira. Agora, eu conquistei uma estrutura que me dá essa estabilidade. Ou eu conquistei uma relação estável. Então, com esse casamento, eu me libertei daquela angústia que eu tinha de não ter tido uma relação afetiva, um casamento ainda, né? Então, você vê, muitas vezes ela mostra a superação de uma angústia quando ela está associada a um as, né, a cartas de mudança de situação. Aí o as ele vai falar da ruptura mesmo, enquanto que o 2 de paus pode ser a preparação para uma ruptura, o as já vai falar uma ruptura e o início de uma estrutura nova.
Então, eu saí de um trabalho porque tenho um novo, porque não dependo mais dele, já tenho uma clientela que garante a minha estrutura. Saí de uma casa que eu morava bastante tempo, que eu achava que eu era dependente, que eu nunca ia sair dela. Ou eu comecei um trabalho, agora não me sinto mais tão dependente do meu marido, da minha família. Então, é uma libertação de dependências também. Pode falar de um corte, tanto de uma relação, quanto... Lógico que uma relação de muitos anos não vai ser só o as de paus que vai falar de uma ruptura. Por exemplo, pode ser o exemplo que eu falei, a pessoa criando, começando um trabalho onde ela se libertou da dependência financeira, isso melhora o relacionamento afetivo. Então, mais fala de uma ruptura com algo que estava incomodando, com algo que era motivo de sentir dependente, de sentir inseguro, né? E, por outro lado, fala do início de uma nova vida também, de uma nova estrutura. Por exemplo, essa carta pode falar tanto da gravidez quanto do nascimento de uma criança. Na mudança de casa também, mudança, e aí a mudança, o mais importante vai ser sair daquela estrutura velha que você estava sentindo meio dependente para algo mais seguro agora. Então, pode ser, por exemplo, junto da carta 1, a compra de uma casa própria, né? Bom, aí mais ou menos a gente fecha paus.